um tema com os irmãos, e o que motivou esta série foi um livro que eu li do pastor André Botelho, filho do pastor Jaziel Botelho. O título desse livro é esse mesmo, Menos é Mais. E um dos temas que ele trabalha, alguns desses capítulos, é esse aí: menos popularidade, mais amigos. Você vai ouvir aqui nesta noite sobre amizade, e na terça-feira você vai receber o Conectar com Deus, também com o tema amizade. Amizade é um tema bíblico também. A gente explora pouco, mas é um tema que Jesus nos apresenta no Evangelho. E o texto que eu uso de base é esse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Já não vos chamo servo, mas amigos. Quando eu nasci, o Brasil tinha aproximadamente 95 milhões de habitantes. Passados quase 50 anos, o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Conquanto a densidade demográfica brasileira seja baixa, que o Brasil, em termos de território, é muito grande, e quando nós dividimos o total da sua população pelo total dos seus quilômetros quadrados, a densidade do Brasil é cerca de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Só que no nosso estado de São Paulo nós temos 177 habitantes por quilômetro quadrado. E por que eu estou dizendo isso? Porque a quantidade de pessoas não aumenta exatamente a quantidade de amigos que nós temos. Nós vivemos no mar de pessoas, mas elas, em grande parte, são solitárias. Uma das características marcantes da nossa época é a falta de amigos. Tem muitos solitários vivendo no meio da multidão. Augusto Cury traz em um dos seus livros esta constatação: nunca houve uma geração como a nossa, que embora tenha tido amplo acesso a diversas formas de entretenimento, conhece como nenhuma outra a solidão, a ansiedade e a insatisfação. E eu quero dizer que mesmo na igreja, as relações tendem a caminhar nessa direção cultural que nós vivemos. Isto, por exemplo, é visto no próprio trabalho pastoral. Antigamente o pastor não marcava visitas, ele visitava. Hoje nós ligamos para ver se há possibilidade de visitar alguém, e muitas vezes não há possibilidade de visitar, porque a pessoa não tem disponibilidade, não tem tempo, não tem agenda, ou simplesmente porque ela não acha que é relevante. E nesta era da internet, o nosso conceito de amizade está se restringindo a uma mera popularidade. Quantos seguidores nós temos? Quantas curtidas nós temos? Quantos comentários nós temos na publicação que fazemos na nossa página ou nas redes sociais? Por quê?
Porque nós queremos ser vistos, queremos ser notados, queremos ser admirados, seguidos. E esta multidão de amigos virtuais talvez supra temporariamente a nossa falta de amigos próximos, e talvez sirva de consolo e de anestesia para esta solidão que nós vivemos. Mas estamos buscando no lugar e na forma errada. Popularidade é uma coisa, amizade é outra. A popularidade, ela é efêmera, ou seja, ela é passageira. As amizades permanecem. Está aqui hoje nos visitando a Miriam e o Edson, tem frequentado na nossa igreja, para minha alegria. E são amizades de 30 anos. Quando eu tinha 18 anos, fui para a faculdade, conheci. E nós temos cultivado essa amizade há muito tempo, mesmo depois de ter morado lá no Rio Grande do Sul. Isto é amizade, elas permanecem. Quantos artistas estão fora de cena? Quantos que estouraram na mídia e hoje estão esquecidos? E muitos deles entraram numa profunda depressão por causa da popularidade, por causa do esquecimento. Jesus nunca usou de popularidade, pelo contrário. E existe na Bíblia inúmeros relatos de curas exponenciais, espetaculares, milagrosas que Jesus fez. E ele disse veementemente para a pessoa: não diga a ninguém, não diga a ninguém. Vai lá, se apresente ao sacerdote, ofereça o sacrifício da lei, e você vai ser declarado purificado, curado. Volte para os seus, não fale nada para ninguém, volte para os seus familiares e diga o que Deus fez por você. Mas não era isso que acontecia. Os cegos, os paralíticos saíam pulando e gritando e louvando a Deus. E eles fizeram a fama de Jesus crescer sem que Jesus quisesse que a sua fama aumentasse. Aliás, Jesus, sobre popularidade, ele advertiu lá em João 6:26. Ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e foram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Como diz o autor do livro citado, o pastor André Botelho, menos é mais significa ter menos curtidas nas redes sociais para curtir mais a sua família e seus amigos. É cultivar uma vida menos pública e mais comunitária. É trocar a superficialidade da galera pela relação pessoal do amigo. Eu tenho dito aqui, e não tenho medo de falar isso, sei que alguns não gostam, mas pastores que aparecem demais nas redes sociais, ou ele tem um objetivo extremamente específico, que está lidando com a geração millennium, a geração Y, a geração dos mais jovens, ou ele não está desempenhando o seu trabalho pastoral a contento. Não que nós devamos sair das redes sociais, mas quando nós aparecemos demais nas redes sociais, é complicado. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Por isso a visão para a nossa igreja é de ser uma rede de amor e cuidado, cumprindo a ordem de Jesus de fazer discípulos. E nós temos a plena consciência, o conselho da igreja, os pastores, os presbíteros, a liderança,
de que esse lema não é um alvo atingido, esta visão, ainda, mas é um alvo a ser atingido. Por quê? Porque isto é ser igreja. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Já não vos chamo servos, tenho-vos chamado amigos. Olhando para a vida de Jesus, ele nos ensina alguns princípios, os quais devem nortear as nossas amizades. Quero trabalhar com vocês nesta noite. O primeiro deles está em Marcos, capítulo 3, versículo 14. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele. Escolheu 12 homens para ficarem com ele e para serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Queridos, Jesus foi um homem público. Ele ensinava as multidões. Ele ensinava dentro das sinagogas. Ele pregava ao ar livre. Ele atendia e curava filas e filas de doentes. Mesmo sem ele querer, ele tinha notoriedade. Ele era um homem público. Ele era famoso. Mas ele escolheu 12 homens. Por quê ou para quê? O objetivo principal desses 12 homens, Jesus ter escolhido esses 12 homens, foi para que esses homens, 12 homens, andassem com ele. Foi para ficarem com ele. Foi para conviverem com ele. Porque Jesus sabia que muito mais do que palavras, os exemplos e as obras falam mais alto. Na convivência nós mostramos realmente quem somos, as nossas limitações, os nossos desafios, defeitos, melhor dizendo, os nossos medos, a nossa ignorância, o nosso temperamento, os nossos traços de personalidade. Na convivência nós mostramos tanto o nosso altruísmo quanto o nosso egoísmo, tanto a nossa bondade quanto a nossa ruindade. Na convivência nós nos mostramos sem máscaras, mostramos o que somos realmente. E eu quero dizer que isso é bom, porque ninguém aguenta bancar o ator o tempo todo. Nós precisamos ser nós mesmos, nós precisamos nos abrir a alguém, contar os nossos segredos, as nossas angústias a alguém, precisamos conversar, precisamos ouvir, tocar, ser tocados. Somos seres sociais, somos seres humanos. Preste atenção. Deus se materializa na sua vida, meu irmão e minha irmã, e na minha vida, através das pessoas. Sabia disso? Deus te ama e Ele conduz pessoas a amá-lo e amá-la. Deus te ama e Deus coloca pessoas ao seu redor para experimentar o amor dEle, porque essas pessoas te ajudam e te abençoam. A teologia reformada diz que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Somente Ele conseguiu ser isso. E sendo 100% homem, Jesus também precisou de amigos. Por isso, esta convivência pessoal próxima dos seus discípulos. Por isso que nós também
temos de buscar essa convivência próxima, íntima, por isso que ela é importante. Portanto, Jesus nos convida hoje a sermos menos populares e sermos mais amigos, a buscarmos menos popularidade e mais amigos. Se você convive mais com máquinas, seja de celular, seja computador, do que com pessoas, o sinal amarelo está ligado para você. Cuidado, alguma coisa está errada. Mas, além da convivência, Jesus nos ensina um outro princípio importante, lá em Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha que interessante, na relação de Jesus com os seus discípulos, ele lançou mão da cumplicidade. Havia coisas que Jesus dizia tão somente ao seu colégio apostólico, aos seus discípulos. Ele não dizia para a multidão, ele não dizia lá na sinagoga. Ele dizia apenas e tão somente quando estava reunido com os seus discípulos. Por isso que Jesus os considerava amigos e não servos. Jesus não poderia discipular uma multidão, e Jesus também não conseguiria conviver com todos aqueles que o rodeavam, que o seguiam por causa dos seus milagres, com aquelas diversas multidões de várias cidades, vilas e povoados. Mas ele precisava, como ser humano, de amigos. Por isso, ele escolheu 12 para conviver com eles e para abrir o seu coração a esses 12. Há certas pessoas que pensam que não podem se aproximar de algumas pessoas porque não confiam. E seguindo essa tese, então, não se aproximam de ninguém. Só que eu quero dizer que esta é uma lógica falsa. Nós não podemos viver sem amigos. Sabe por quê? Porque Deus nos fez assim. E queridos, olha a cumplicidade de Jesus com os seus discípulos. Justamente Jesus, que fez tantos milagres, que ensinou, que pregou com tamanha autoridade, que fez grandes e belos discursos, que impressionou muita gente. Agora, no jardim do Getsêmani, reunido com 3 dos 12 discípulos, porque foram os 12, mas Jesus falou: vocês fiquem aqui, eu quero levar até ali Pedro, Tiago e João. Ele diz para os 3 mais chegados: eu estou profundamente triste, estou profundamente angustiado. Naquele momento, Jesus, como ser humano, ele compartilha da sua fraqueza com Pedro, com Tiago e com João. Por quê? Porque eram seus amigos. Ele desabafa com esses 3 amigos o seu medo da morte. Queridos, Jesus nos ensina aqui uma grande lição. Não existem super-homens. Não existem super-mulheres. Nós precisamos de amigos para trilhar essa jornada terrena. Nós precisamos de amigos para caminhar ao nosso lado. Nós precisamos de amigos para tirar as nossas máscaras.
para que abramos o nosso coração, para que expressemos a nossa angústia, as nossas fraquezas, para que dividamos os nossos fardos. Se Jesus não fosse assim, provavelmente ele ia sumir do meio dos discípulos, iria sozinho para orar. Mas não, ele chamou os 3 amigos mais chegados que ele teve aqui para acompanhá-los. Quais seriam os 3 amigos que você levaria na prensa do lagar para ser moído, como Jesus foi moído ali pela aflição, no Getsêmani? Quais seriam os 3 que você levaria para te dar suporte? Quem são eles? Que você pode abrir o seu coração, ter cumplicidade, não ter vergonha, não ter medo de falar e mostrar a sua fraqueza. Mas Jesus nos ensina também um terceiro princípio a respeito da amizade. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Por último, Jesus nos ensina que os verdadeiros amigos se comprometem. Ele não só falou estas palavras, Jesus viveu estas palavras literalmente. Nas verdadeiras amizades existe comprometimento. E o comprometimento nasce na disposição de sacrificar as nossas comodidades e conveniências em favor do nosso amigo ou dos nossos amigos. Nesses últimos dias de vida da minha irmã, eu tive a oportunidade de acompanhá-la quase que diariamente. Num desses dias que eu estava no hospital, ela me chamou e disse: Fernando, ela me chamava de Nando, você não precisa vir aqui todos os dias. Eu sei que você é muito ocupado. Você tem muitos compromissos. Queridos, onde existe uma verdadeira amizade, existe um comprometimento que não é pesaroso. Eu fiz pela minha irmã o que eu pude, e eu faria novamente, se preciso fosse, com alegria, com prazer, com dedicação, pela amizade de 48 anos, pelos 48 anos que eu convivi com a minha irmã. Comprometimento é algo que nasce nas verdadeiras amizades. Você tem amigos pelos quais faria sacrifícios? Você tem amigos que se sacrificariam por você? Um dos motivos de dizer que a vida vale a pena ser vivida é o fato de nós termos amigos. Amigos de jornada. Amigos nos quais nós temos alegria de repartir as nossas vitórias e também os nossos sofrimentos. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de a nossa fé vacilar,
É nesta hora que nós mais precisamos de amigos crentes. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós. Amigos que tenham fé em Deus por nós e para nos fazer vencer as dificuldades. Ele está dizendo que há momentos na nossa vida que nós não temos fé. Nós estamos tão prostrados, tão abatidos, que é necessário que outras pessoas tenham fé por nós. Isto é igreja, isto é corpo de Cristo. É isso que nós sentimos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esta retaguarda de irmãos e irmãs de fé que oram por nós, que nos abençoam com um abraço, com uma mensagem, com uma ligação, com um presente. É isso que o Evangelho nos ensina. E é exatamente isso que Jesus nos ensinou, e é exatamente isso que Ele fez. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E de fato Ele nos amou até o fim, até a morte. Por isso Jesus nos desafia nesta noite a nós não entrarmos nessa cultura que nós vivemos em nossos dias, essa cultura do selfie, essa cultura do ego, essa cultura do egoísmo, do ditado que diz cada um no seu quadrado. Não. Deus nos fez seres sociais e nos ensinou a amar. Ele não somente nos ensinou a amar, mas Ele nos deu capacidade para amar. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amor é fruto do Espírito Santo que vive em nós. Agora eu quero te dizer uma coisa importante. Parte desse comprometimento que nós temos com os nossos, devemos ter com os nossos amigos, é esforçar-nos ao máximo para vê-los no céu juntamente conosco. O Edson e a Miriam estão aqui, vou citá-los novamente. Vocês não sabem a minha alegria de poder compartilhar da minha fé com eles. É isso que Jesus está dizendo. Vou repetir o texto básico. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Querido, Jesus não escondeu nada daquilo que o Pai havia lhe falado. Ele transmitiu aos seus amigos, os discípulos, para que eles, conhecendo as revelações de Deus, crescem e fossem salvos. Por isso Jesus disse aos seus amigos, discípulos, antes de partir: eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus queria os seus amigos perto dele, e isto é notável. Seremos e teremos amigos verdadeiros somente quando compartilharmos o Evangelho com eles e eles conosco. Porque o Evangelho traz a dimensão da eternidade, da continuidade dessa amizade, como Jesus nos ensina.
Comprometer-se com um amigo é isso, repartir o maior tesouro que nós ganhamos neste mundo. E nós cantamos aqui, eu sou grato, porque eu tenho um tesouro, e esse tesouro tem um nome, e esse nome é o nome mais sublime, é o nome que está acima de todo nome, Jesus, o Cristo. Nos pequenos grupos dessa semana, que nós nos reunimos em vários bairros da cidade, essa mensagem foi resumida e mandada para os líderes. E lá no final, tem algumas aplicações dessa mensagem. E eu coloquei uma pergunta: o que você acha de uma pessoa que tem um amigo muito chegado, íntimo, que comia na casa, um comia na casa do outro, viajavam juntos, eram confidentes, mas em todo esse tempo dessa profunda amizade jamais compartilhou esse tesouro, esta salvação que alcançamos em Cristo? O que você acha dessa amizade? Amizade significa comprometimento. Amizade é quando você consegue ter um diálogo mais profundo e não simplesmente falar de roupa, de novela ou de futebol. Mas é quando você consegue estabelecer uma conversa espiritual com a pessoa, mais profunda, da existência, mais sublime, mais transcendente. Menos popularidade, mais amigos. É isso que Jesus nos ensina. Concluindo, queridos, esta série tem por objetivo fazer-nos refletir que a nossa fé difere da cultura imperativa que nós temos neste mundo. Visa mostrar-nos que o menos com Deus é mais e o mais sem Deus é menos. Jesus viveu assim. Ele não quis popularidade. Ele não quis ter 1 milhão de amigos como o Roberto Carlos. Ele quis ter poucos amigos, como os 12, como o Lázaro, que quando morreu Jesus chorou, como Marta e Maria, cuja casa Jesus de vez em quando dava uma passadinha lá, dormia lá, comia lá. Talvez, não afirmo com toda certeza, mas José de Arimateia, que se ofereceu para tomar o corpo de Jesus e dar a ele um túmulo, eram poucos. Aquelas mulheres que acompanhavam o seu ministério, a Bíblia diz, não muitos, mas que fizeram diferença na vida de Jesus. Sabe por quê? Porque foram profundos. Foram profundos. Então o desafio para cada um de nós que Jesus nos deixa nesta noite é: alguns, saia da tela, preste mais atenção nas pessoas, olhe mais nos olhos das pessoas, saia de casa, saia das 4 paredes, saia da televisão, visite um amigo, abra a sua casa. Deus te abençoou com uma casa. Casa é bênção de Deus. Você deve ter feito a sua casa do jeito que você pensou, ou pelo menos você arrumou do jeito que você pensou. Mas seria muito mesquinho se essa casa fosse somente para o seu uso. Convide amigos, abra a sua casa, compartilhe dessa bênção com os seus amigos.
Enfie a mão no bolso. Vá comer com seus amigos. Compre carne, faça um churrasco. E uma coisa muito importante, queridos, comunique verdades espirituais. Fale de moda, fale de televisão, fale de cinema, fale de futebol, mas fale do principal também. Comunique verdades espirituais. Há pessoas que reclamam que não têm amigos, ou que, mas são pessoas que não agem como Cristo agiu. Jesus disse aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi a vós. É necessário haver uma intencionalidade de nós, partir de nós a intenção de fazer amigos, não superficiais, mas amigos mais profundos. Então faça a sua parte, saia do seu gueto, seja menos popular, pare de se esconder atrás de uma tela, pare de colocar fotos tão somente de riso. Nossa, hoje eu fiz isso, estou vindo de um encontro de casais, e aí a gente bateu algumas fotos lá, e tem a foto oficial do encontro, e aí o pastor Isaías colocou lá, 10 segundos. Aí todo mundo que estava assim, meio sério e tal, fez aquela cara de foto, né? Pare, saia do seu gueto, saia de trás da tela. Conviva com pessoas que trazem enriquecimento para o teu coração, que são pessoas que acrescentam vida de Cristo na sua vida, e você pode acrescentar na vida delas. Estava falando com a Egli agora, antes de vir à igreja. Fui reencontrar uma pessoa depois de 15 anos nesse encontro de casais. Ele era diretor da escola do Jardim Hungarês. Estava saindo do Hungarês. O João Leno estava indo no meu lugar. E eu fiz um ofício aqui da igreja para que ele pudesse abrir a escola, uma escola novíssima, para que o João Leno tivesse um projeto social ali, uma escolinha de futebol. E ele abriu as portas e teve o projeto por não sei quanto tempo lá. E eu estava almoçando ao lado dele, ele é esposo de uma irmã aqui da igreja. E eu falei: parece que eu te conheço de algum lugar. Ele falou: do Jardim Hungarês, do projeto. Falei: nossa, mas você era mais magro, você não tinha barba. Puxa vida. Eu falei com a Egli: eu vou marcar um churrasco e vou convidar o Fernando e a Cris para vir aqui. Vou fazer isso, para que eu tenha a oportunidade de comunicar verdades espirituais, algo que acrescente na vida dele, na vida dele. Então seja menos popular e superficial, e seja mais amigo, e seja mais profundo. Verdadeiros amigos duplicam as alegrias e dividem as tristezas. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Amizades verdadeiras fazem parte do Evangelho de Jesus.